não é? E Bolsa de Valores com pequena variação, queda de 0,11%. E nós vamos falar sobre essa situação toda agora com o economista e sócio do Banco Digital Modal Mais, o Álvaro Bandeira. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, espectadores. Bom, nós estamos conferindo o noticiário referente à Assembleia da ONU. Eu queria saber se isso teve alguma repercussão no mercado, porque o mercado anda muito com foco na questão fiscal. Hoje teve também a divulgação da ata do Copom. Eu acho que a ata do Copom e a reunião da ONU não fizeram muito preço porque não trouxeram grandes novidades. Quer dizer, o discurso do presidente Bolsonaro tem sido esse que ele apresentou na abertura da Assembleia Geral da ONU, e a ata veio muito de acordo com o comunicado depois da reunião da semana passada, e mostrando que muito provavelmente a gente está encerrando um ciclo de queda da taxa Selic, ainda com muitas incertezas, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Deixou-se uma porta entreaberta, eu diria, para eventualmente, quem sabe, fazer uma nova redução da taxa de juros, mas não existe, acho que nesse momento, clima, porque as taxas de juros de títulos longos do Brasil têm subido nos últimos tempos, sinalizando que a inflação tem uma retomada a partir do ano que vem, e isso tudo vai fazer com que os mercados se comportem de uma forma absolutamente volátil. É o que tem acontecido nas últimas semanas em todos os mercados, tanto no câmbio, quanto na taxa de juros, quanto na própria Bolsa. Então, é um quadro bastante complicado. Com relação ao discurso do presidente, eu acho que não muda muito a percepção externa. Quer dizer, o Brasil tem sido muito pressionado por Amazônia, por Pantanal. O presidente sempre nega que isso esteja acontecendo, fala que o Brasil é o que mais preserva, enfim, mas o discurso não chega a convencer e mudar a percepção, no meu modo de ver, dos investidores, que é quem, na verdade, a gente precisa atrair se o Brasil quiser crescer nos próximos anos, Denise. Em relação à ata, não houve muita mudança mesmo no tom do Banco Central em comparação com o comunicado da semana passada, e isso teve uma repercussão relativamente negativa junto ao mercado, né, Álvaro? Porque o mercado esperava que o Banco Central tratasse aí com maior preocupação de tudo que está acontecendo em relação às contas públicas. Isso ele passou aí minimizando um pouco, ele colocou muito a questão, a condição de retomada do crescimento, como é que fica sem os estímulos do governo, auxílio emergencial que pode acabar, e colocando a inflação talvez também sem aquela preocupação maior que o mercado vê, no caso de economia reagir, repasse de aumentos do atacado. O Banco Central, na verdade, mostra uma posição meio light em relação a essa situação toda, não é? A gente tem que tomar um certo cuidado com a repercussão dos preços no atacado. Os IGPs, os IGPM, o IGPDI têm mostrado uma taxa de inflação inteiramente diferente do IPCA. Nós estamos falando em 18% anualizada contra o IPCA de pouco mais de 2%. Enfim, e tomar muito cuidado também com o segmento de serviços, porque daí é que parte uma taxa de inflação talvez mais consistente. Mas eu acho que isso ainda demora, quer dizer, eu acho que a gente ainda fica abaixo da meta, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021, mas a gente precisa endereçar reformas, é absolutamente fundamental. O Banco Central toca na ata, dizendo que sem reformas as taxas de juros podem subir, a taxa estrutural pode subir. Essa é a opinião de vários economistas, mas no curto prazo eu acho que a inflação ainda continua bem ancorada, e acho que não tem essa pressão a gente tem um lag de produto, não tem essa pressão que vá poder influenciar os preços logo ali na frente. Eu acho que ainda demora a gente ter uma taxa de inflação mais alta, mas ela certamente vai subir. Os números coletados mais recentemente mostram exatamente isso. Essa semana a gente tem a prévia da inflação do mês de setembro, pelo IPCA 15, que vai mostrar certamente a inflação subindo de novo. Então, pouquinho, mas sobe.
E o presidente teve reuniões hoje também com lideranças do Congresso para tentar ajustar essa questão do orçamento e talvez viabilizar o Renda Brasil. Talvez não dê tempo, eles estão condicionando muito a aprovação de outras medidas. Tem a PEC do Pacto Federativo, tem o gatilho, tem uma série de restrições a despesas e a possibilidades aí de manobras do governo, que seria até importante, Álvaro. Mas você vê alguma condição de o Renda Brasil ir para frente? Eu acho que esse final de ano já acabou, né? Na verdade, a gente tem um processo eleitoral já correndo, né? E isso vai fazer com que o Congresso dê uma parada. Então, acho que qualquer coisa importante, qualquer tema importante, principalmente os temas que mexam com o eleitorado, que mexam com a sociedade, certamente nós já estamos pensando em ano de 2021. Mas eu acho que isso já está mais ou menos no preço dos mercados por aqui. Ninguém acredita que você possa chegar no final do ano com uma reforma administrativa, com uma reforma tributária. Aliás, Denise, eu vi uma notícia agora que precisa ser checada de que o governo tinha pedido tirar de tramitação a reforma tributária e que estava mantendo alíquotas majoradas de ICMS. Mas então, isso é um dado que ainda precisa ser checado, porque foi uma notícia que eu recebi agora. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que esse ano, em termos de grandes medidas, de grandes reformas, já está acabado. Então, a gente está perdendo muito tempo e perdendo um tempo precioso para ajustar a economia. Tem toda a discussão do teto, tem toda a irrealidade do orçamento de 2021, que não contempla o Renda Brasil, que não contempla o novo BPC, que não contempla o Pró-Brasil, que também está na agenda do governo, né? Então, é muito complicado. E eu diria que a gente precisa, de alguma forma, tentar manter o teto de gasto, porque senão as taxas de juros podem subir ainda mais forte. E certamente seria uma má sinalização para os investidores externos. Reformas que não saem, marco regulatório que tem muita discussão em cima do próprio marco do saneamento, que foi aprovado, temos agora do gás, enfim, a gente precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo e esse ano, aparentemente, vamos entrar em compasso de espera para o ano de 2021. E, Álvaro, alguma justificativa para essa disparada do dólar hoje? Eu acho que é tudo isso, Denise. Eu acho que é toda uma pressão, não só dos investidores externos que têm sacado recursos do Brasil, a participação deles na dívida pública tem caído, ela sai de quase 15% para abaixo de 10% de participação no total da dívida pública. Na Bovespa, os investidores estrangeiros esse ano já sacaram alguma coisa próxima a 87,3 bilhões de reais, quando no ano passado inteiro sacaram 44,5 bilhões de reais, e o próprio investidor local que começa a fazer as suas apostas, começa a segurar os seus investimentos com um viés de aversão ao risco, Denise. Proteção, busca por proteção mesmo, né, Álvaro? Mas é isso, conversamos aqui com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe, sócio do Banco Digital Montal Mais. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, um abraço a todos.